Vamos retornar alguma falha aqui. Deixa eu ver se o padre retornou novamente. Isto, a, Isso, retornou. a internet tem esses elementos, às vezes, que não dão certo, né? Mas agora eu Verdade. estou te vendo, pelo menos. Eu acho que alguma coisa não estava correto na primeira ligação nossa. Ah, Então, sim. quase 4 anos que eu recebi esse ofício, só que eu tenho um histórico dentro da renovação carismática, quando eu comecei a participar efetivamente em 1992, de diversos, na época a gente chamava seminário de vida, e também começamos a promover os retiros de cura e de libertação. E dentro desse carisma, vamos dizer assim, né? Porque não é só libertação demoníaca, né? Das investidas do demônio, mas é uma libertação também em termos de pessoa, a questão interna das pessoas, a falta de perdão, a experiência de perdão e assim por diante. Hoje estou aqui no extremo sul do Brasil, né? Eu fiz parte do Conselho Nacional da Renovação na época que o Marcos Volcan era o presidente. Aí eu comecei a ter uma pregação mais de nível nacional. Depois eu tive um problema de saúde e interrompi o meu ministério de pregador devido a essa questão de saúde. Hoje estou retomando muito lentamente a questão. Eu já participei agora de 2 cenáculos de Maria, né, aqui no nosso estado, e a proposta que eu tenho seria 2 eventos por semestre, no máximo. E todo esse trabalho ministerial dos dependentes químicos também, que a gente trabalha na libertação, na restauração dos dependentes químicos. Estou à sua disposição, João, o que você gostaria de perguntar, ou se alguém gostaria também dos nossos participantes de perguntar alguma coisa, né? A gente está à disposição aí. Tudo bem. De manhã, o senhor, nós conversávamos, né, pelo programa na rádio, sabe, o padre tem um programa, uma rádio na internet, né, uma web rádio peregrina, e hoje de manhã eu tive essa honra de poder participar também ao vivo com o padre, e aí o senhor perguntava sobre o porquê dessa temática. Eu chegava depois, lembrei que eu recebi, quando seminarista, Barnabita, recebi de um amigo padre, na época era padre, hoje não é mais sacerdote, o padre Jefferson, e ele me deu um livro de presente. Na verdade, ele pediu que eu escolhesse um livro. E eu pedi esse livro a ele, da editora Palavra e Prece, Suma Demoníaca, no Tratado de Demonologia e Manual de Exorcistas, do padre exorcista espanhol José Antônio Fortea, né? Esse livro Sim, aqui, muito interessante. ele é um livro bem
bem teológico, na verdade, foi em cima de um trabalho, né, do padre Fortea sobre isso, e ele, numa dinâmica de perguntas e respostas, ele vai explicando um pouco sobre esse ministério do exorcismo, das orações de cura, das orações de libertação, da mesma forma que também o padre Duarte Lara, né, que é o exorcista em Portugal, também fez um livro parecido a este livro aqui, e eles tentam, dessa forma também, nos mostrar um pouco mais sobre esse ministério. Mas, padre, uma pergunta, acho que a gente conversar logo, né? Quem pode realizar exorcismo? Todos os batizados ou tem alguém específico? Vamos dizer, o exorcismo em si, ele é um sacramental reservado ao presbítero e especialmente ao bispo diocesano e a um presbítero nomeado pelo bispo. Pode ter numa diocese 300 sacerdotes, eles não devem fazer o exorcismo, a não ser o que for nomeado pela diocese. Por que disso? Porque o demônio ele é expulso de uma pessoa pela autoridade da igreja, pela autoridade de Jesus Cristo. Então, pode ser até que exista um padre mais santo que o próprio exorcista, o demônio não vai obedecer a esse padre, mas vai obedecer ao exorcista, por ele ter a nomeação episcopal, por ele estar agindo em nome da igreja. É interessante que nós, católicos, às vezes a gente não tem essa noção do poder da nossa hierarquia, né? Nós somos muito vagos nesse sentido, né? Mas o demônio sabe exatamente como que uma pessoa, um padre, tem autorização ou não, e ele pode não obedecer, quer dizer, até pode acontecer que um padre com alto nível de santidade, como foi o padre Pio de Pietrelcina, mas ele não era exorcista, ele não tinha nomeação de exorcista. Sim. Uma novidade que o Papa Francisco insistiu, né? Inclusive, até mesmo o Papa Bento XVI não tinha dado todo esse enfoque que o Papa Francisco deu da necessidade de que cada diocese tivesse um exorcista, né? E justamente porque o demônio tem feito coisas terríveis, né? Todas essas afrontas à igreja, afrontas à sociedade, a legalização do aborto. Existem duas formas, vamos dizer, do demônio querer atingir a Deus. Ele não pode, mas ele quer atingir a Deus, então, pelo suicídio de alguém, ou o aborto, que seria a negação da existência da pessoa, porque o maior dom que Deus nos deu é a nossa existência. A nossa existência. O maior dom que Deus nos deu. Então, o demônio ele quer tirar essa graça, né? E levar a pessoa à condenação, que seria o segundo efeito que ele gostaria que todos se condenassem, para que Deus, então, não pudesse concluir o seu plano de salvação em relação a nós. Muito bem. Então, então já desmistifica, né, aquela ideia de que todo padre é exorcista, né? Mas aí, no caso, né, o padre, o sacerdote tem que ter autorização do seu bispo para ser o exorcista, mas todos os bispos, eles têm, já dentro do seu ministério episcopal, essa autorização de ser exorcista, de ser o exorcista por excelência da diocese. O bispo diocesano, porque, por exemplo, um bispo emérito, ele já não tem a autoridade que o bispo diocesano tem. Ele tem a autoridade da igreja. Então, quer dizer que pode
pode ser que também o demônio obedeça, né? Mas vamos dizer, a gente chama de ordinário da diocese, né? O ordinário da diocese é o bispo diocesano. Então, ele é o que tem o poder máximo, vamos dizer, dentro da área da diocese dele. Por exemplo, eu não posso ir para outra diocese exercer meu ministério, a não ser com autorização do bispo diocesano e com mandato do bispo diocesano da outra diocese. Porque esse ministério, ele é um ministério territorial, por incrível que pareça. É territorial. Então, o que eu posso fazer, uma pessoa, por exemplo, da diocese de Caxias do Sul, que queira vir aqui receber o exorcismo, a gente pode dar, podemos, pela autoridade do nosso bispo diocesano, exercer essa graça. Agora, existe raramente o que a gente chamaria, que é o caso do Padre Amorte, exorcistas de direito universal. Eu não sei hoje se aquele, vamos dizer, sucessor do Padre Amorte tem esse ministério. Aí eu precisaria, tem essa faculdade, eu diria. Aí isso eu teria que pesquisar, não estou sabendo dizer para vocês. Mas o Padre Amorte, ele tinha direito universal, quer dizer, o Papa, como autoridade de toda a igreja, ele pode conferir a um sacerdote o ministério de exorcista universal, como também para um bispo. Nós tivemos um bispo na Itália, que agora não me lembro o nome, não vou jogar aqui sem saber, mas eu assisti algumas palestras dele, se não me engano o nome dele já é falecido, parece Ângelo, que ele começou a exercer o exorcismo dentro da sua diocese e foi solicitado que ele fosse em outros locais. Então, ele recebeu também a faculdade universal. Mas é muito raro, porque a igreja ela segue o sistema hierárquico diocesano, né? A diocese é que tem poder, né, a circunscrição diocesana é que impera sobre o ministério. Padre, o senhor falou, né, quando a pessoa procura, por mais que não seja do território da diocese, procura ser exorcista, mas como procurar, ou melhor, qual o momento para procurar um padre exorcista e se realmente necessita do exorcismo ou de uma oração de libertação? Como saber? Primeiro, exato. Aí existe um discernimento, existem testes que, no caso, um leigo pode fazer em relação a uma pessoa provavelmente possessa. Vamos dizer, você pega frases em latim, vamos dizer, eu usei isso com um amigo meu aqui na cidade vizinha, nós estávamos suspeitando de uma moça que teria supostamente possessa, e eu disse para ele, você vai dizer Dominus vobiscum. A moça não tinha nenhum conhecimento de latim, e conforme a reação, quando ela estiver, vamos dizer, na crise, né? A gente não sabia se ela estava possessa ou não, mas esteve possessa sim. Foi um caso de possessão. Então, o demônio teve uma reação de revolta, né? Revolta quando recebeu a frase em latim. Se a moça não estivesse possessa, se fosse, vamos dizer, um condicionamento afetivo, algo relacionado com a psicologia, porque pode acontecer isso, né?
ela não teria essa reação. Uma outra característica é a força absurda. Por exemplo, o possesso, ele às vezes pode sustentar fugir de 4, 5 homens, uma força excomunal, né? Uma moça, às vezes uma adolescente possessa, ela pode se livrar de 5, 6 homens adultos, uma força excomunal. Esse é um princípio também. Vamos dizer, uma característica. Uma outra característica é o cheiro. Vamos dizer, o demônio, às vezes, ele espelha um cheiro de fezes, mofo, enxofre, um cheiro cadavérico, cheiro de comida podre, há uma série de coisas que ele pode expelir, porque eles têm poder sobre a natureza, eles materializam as coisas e não criam nada os anjos, né? Quando eu falo em anjo, estou falando tanto do anjo da guarda, que é nosso protetor, que eu uso muito meu anjo da guarda, como o demônio, que eles têm um poder muito maior que o nosso. Então, por exemplo, eles podem materializar um feto morto e colocar na boca do possesso. O possesso vomita o feto real, né? Ou materializar uma corrente e o possesso vomita uma corrente, ou aranhas, ou bichos, ou uma série de outras coisas, né? Eu conheci um padre italiano, né, que ele tinha como é que eu vou explicar para você? Uma espécie de museu de coisas expelidas pelo demônio, porque o demônio ele quer chamar a atenção do exorcista pelo lado plástico, né? Fazer teatro. Então, por exemplo, o exorcista ele não conversa com o demônio, ele só reza em nome da igreja, faz sua apresentação em nome da Santa Igreja, né? E vai fazendo o seu ministério sem conversar, sem dialogar com o demônio, né? E normalmente o grupo de intercessores começam a rezar o Santo Terço, invocando a Santíssima Virgem, porque é o que deixa o demônio mais furioso, porque Nossa Senhora é humana e é infinitamente superior a eles. Então, eles têm uma raiva de Nossa Senhora, eles têm uma espécie de... Como é que eu explicaria para você? É raiva misturada com medo, misturada com não sei... São vários sentimentos contrários à Santíssima Virgem. Então, sempre se reza o rosário, bota o grupo de intercessores a rezar, e o demônio, então, não consegue nada, né? Ah, sim. Então, padre, no caso, dentro do seu ministério de exorcismo, o senhor tem vamos chamar uma equipe que lhe auxilia? Sim. Eu tenho 4 pessoas que normalmente, quando existe um caso, vamos dizer, houve os testes, né? Porque às vezes é pura questão psicológica. O pessoal, muitos querem ter a possessão demoníaca, né? Tem muitas pessoas que querem ter o demônio, querem. É uma coisa meio cômica até, né? Muito cômica. Mas, então, quando um caso, por exemplo, onde a gente percebe, olha, isso aqui é uma coisa séria, tanto em coisas materiais, por exemplo, casas que são contaminadas pelo espírito maligno, então você faz a oração com um grupo de pessoas, né? Nós fazemos, eu já fiz, né, o exorcismo em casas, por exemplo, onde a gente bate um sino e incensa toda a casa, porque o demônio ele foge das coisas sagradas. O turíbulo com incenso recorda a oração e sobe aos céus, e o sino recorda Deus chamando as pessoas para a oração.
Sim. Então, são coisas que ele não gosta, né? E coisas materiais. Água benta, imagens desses santos abençoadas e assim por diante. Eu ia já, entrando nesse detalhe, já fica outra pergunta, né? Há uma preparação para o exorcista realizar o seu ministério, né, no atendimento do exorcismo, com materiais, né? No ato do exorcismo oficial, do rito do exorcismo, que material é utilizado? Conforme o rito novo, né? Eu sou enérgico no seguimento do rito que nos foi dado. Porque, como eu falei para vocês, o ministério do exorcismo é o ministério da igreja. É o sacramental da igreja. Eu não posso estar inventando nada. Então, a gente segue aquilo que está prescrito no rito. Existe o exorcismo maior, que é quando a gente tem mais certeza de que o demônio está numa pessoa ou num lugar, e existe o menor, que é quando você não tem certeza e que você quer que algo aconteça, né? Às vezes tu faz o menor e parte para o maior, dependendo da situação que você está vivendo, né? Agora, a gente tem que diferenciar a oração de cura e libertação é outra, porque existem muitos graus de, de pessoas endemoniadas ou possessas. Por exemplo, vamos dizer, quem é a favor do aborto, quem está hoje na esquerda, é uma pessoa endemoniada, porque ela está apoiando a ação demoníaca de matar uma pessoa que está para nascer. Não pode receber a comunhão eucarística, porque está indo contra Deus. Nós temos o aborto, é um pecado gravíssimo que atinge a Deus, como também o sacrilégio, né? O sacrilégio é outra forma do demônio querer desonrar a Deus, como acontece nas missas negras, onde a Santíssima Eucaristia é roubada e fazem chacota da presença de Jesus na Eucaristia. Todo esse tipo de coisa terrível, né? Que prova a veracidade da Eucaristia, porque se Jesus não estivesse na Eucaristia, o demônio não estaria nem aí, né? Então, pela ação do demônio, tu chega a uma verdade analisando aquilo que ele persegue. Ele não gosta de Nossa Senhora, quer dizer que nós temos que ser devotos de Nossa Senhora. Ele tem pavor da presença eucarística de Jesus. Então, nós temos que ser adoradores de Jesus na Eucaristia. A gente tem que analisar o que ele não gosta e nós fazermos justamente o contrário, né? Padre, tem uma pergunta aqui de uma das pessoas que está nos acompanhando, Rian. Ele pergunta assim: Padre, quais os critérios para discernir entre uma possessão e uma doença psíquica? Eu já comentei antes, né? A doença psíquica, ela é vinda da própria pessoa. Então, vamos dizer, eu tenho características psicológicas minhas, da minha personalidade como pessoa, a minha hereditariedade, uma série de coisas que me acompanham. Então, vamos dizer, se eu tentar pensar que eu estou possesso, mas vem essas características humanas, isso não é possessão, isso é um problema psicológico. Por exemplo, vamos falar assim, uma pessoa começa a gritar e ela fala coisas que eram pessoais dela, a minha mãe me odeia, coisas assim que são do mundo afetivo dela. O demônio, ele
ele começa, quando é uma possessão, ele também está mais no sentido universal, não é particular. O demônio não vai... Quando ele toma conta do corpo de uma pessoa, essa pessoa não tem culpa moral nenhuma. Por exemplo, um possesso, ele não precisa nem se confessar pelo fato do demônio ter tomado conta do seu corpo, tá? A não ser que exista uma conivência, como é o caso dessas religiões africanas e da bruxaria, em que existe uma conexão com o demônio. Então aí, realmente, aí existe o lado moral negativo. Uma linha psicológica, em termos de psicologia, o ser humano tem um poder tremendo de disfarce, mas não chega aos pés do que o demônio faz, entendeu? Por isso o exorcista experiente, ele, num primeiro contato com um possível possesso, ele vai saber se é psicológico ou é sobrenatural, vamos dizer assim, né? Uma força sobrenatural esteja com aquela pessoa. Como eu falei, essas línguas antigas, que a pessoa com o demônio fala, coisa dogmática, por exemplo, tu interroga ele sobre, sei lá, olha, o que aconteceu no concílio de Éfeso, tu sabe que aquela pessoa que está possessa jamais vai conseguir responder uma questão teológica profunda. Se a pessoa está endemoniada, o demônio até ri e diz, quem que quer saber do concílio de Éfeso, né? Tem alguns padres que forçaram o demônio a falar sobre Nossa Senhora, existem poesias que o demônio fizeram para Nossa Senhora forçadamente numa possessão. Eu não, particularmente, eu não faço isso aí porque eu já trato ele da pior maneira possível. O senhor falou no início, Só padre, mais, que faz mais ou só menos... mais uma questão para essa moça. Nós temos psicólogos na nossa equipe que analisam as situações. Por exemplo, eu tenho um psicólogo católico que é diácono e é muito estudioso da psicologia, de todas as áreas da psicologia, inclusive. Então, o que eu faço? Se eu tenho dúvida, ele vem e entrevista a pessoa, né? Teve um caso há pouco tempo que era uma doença borderline, se não me engano, uma coisa assim, tá? E uma síndrome. E esse cidadão, ele sonhava com o demônio, que o demônio ia matar ele. O demônio sempre falava com ele, mas não era nada relacionado com o demônio, era um fato psicológico mesmo. Então, a gente não toma nenhuma atitude sem o auxílio científico. Também, se uma pessoa tem um histórico, né? Vamos dizer assim, tu tem um histórico já complicado de, sei lá, de perder a paciência, de perder o juízo. Então, aí a gente já também vai ter um certo cuidado de ver qual seria o tratamento adequado para essa pessoa. Porque quando é uma possessão, é completamente diferente, porque as características dessa pessoa, elas mudam completamente, entendeu? Vamos dizer, não é o Giribone que está falando mais contigo, né? É o próprio demônio. Então é diferente, a linguagem é diferente, a postura é diferente, né? Por exemplo, se escuta, o demônio ele fala normalmente o sonido dele é de várias pessoas falando ao mesmo tempo, né? Muitas vezes isso acontece. E também uma voz gutural, né? Como eu tive um caso aqui, em que uma moça de 20 e poucos anos, possessa, tinha uma voz de um homem, sei lá, desses barítonos
no grave que cantam em ópera, né? Então, totalmente fora do padrão, uma coisa fora do padrão. Né? No início, padre, o senhor falava que faz mais ou menos 4 anos do seu ministério de exorcista, né? Desde a sua nomeação como exorcista até hoje, quantos exorcismos o senhor já realizou? E se teve um, vamos dizer assim, um mais fácil e um mais difícil dentro desse processo? Eu tive um caso efetivo de possessão, vários casos de sedução, vamos dizer assim, de opressão, que é diferente, tá? E alguns casos de coisas materiais, de casas, que foi necessário fazer o exorcismo no ambiente da casa onde as pessoas estavam. Então, eu não tenho assim uma ficha muito longa, porque, como eu falei, eu atendo muitas pessoas aqui. Muitos casos não é exorcismo. E às vezes o demônio ele é muito inteligente. Ele não quer dar o braço a torcer, a vitória a Deus. Então ele inventa muita coisa é inventada por ele, né? Então você exerce teu ministério e confia na graça de Deus e deixa para a divina providência, né? Porque o maior problema do exorcista é o orgulho, né? O exorcista ele não pode ter nenhuma sombra de vaidade, nenhuma sombra de orgulho, né? Porque aí o demônio tem poder violento. No momento que você se mostra autossuficiente, por isso que eu repito novamente, que o meu ministério sempre só no início do do ritual, eu digo para o demônio tomar consciência de que eu sou nomeado pelo bispo, entende? Mas eu não ajo em primeira pessoa, eu ajo em nome de Jesus Cristo, da igreja, em nome de Jesus Cristo. Né? O senhor falou sobre a opressão. Há formas ordinárias e extraordinárias da ação do demônio. Qual é a diferença entre possessão, vexação, a opressão? A forma ordinária dele é a tentação, tá? Que a gente presta pouco, nós temos que valorizar mais a ação do demônio em termos de tentação, porque através da tentação ele quer nos desligar da graça de Deus, tá? Então, a ação ordinária do demônio, dos demônios, é justamente a tentação, a sugestão. Tá? As formas, então, a vexação, quando ele machuca o corpo de uma pessoa, né? E já é quase uma possessão, né? Quando risca o corpo, hematomas, às vezes acontece tudo ao mesmo tempo, depende do caso, né? Pode acontecer tudo ao mesmo tempo. Depois, a opressão que ele vai sugerindo coisas como se estivesse falando no ouvido da pessoa, sugerindo blasfêmias, sugerindo coisas contra os sacramentos, contra Nossa Senhora, sugerindo suicídio, né? É uma forma de opressão. E a possessão, ele toma conta do corpo da pessoa, quase
como eu diria assim, a pessoa fica anestesiada praticamente, né? Ela não sabe o que está acontecendo e o demônio então faz do corpo dessa pessoa a sua morada para tentar prejudicar de alguma maneira. Mas ele não gosta, o demônio não gosta de possessão pelo seguinte, porque a possessão ela é negativa para ele. Porque se o exorcista tira o poder da igreja, o seu poder, a sua brincadeira, vamos dizer assim, de entrar no corpo de uma pessoa, ele perde terreno. Ele perde terreno. Às vezes acontece, por exemplo, a conversão de uma família inteira. Conversão de uma família inteira devido a uma possessão. Eu costumo falar muito, sempre uma coisa, o demônio sempre dá um tiro no pé. Sempre. Ele acha que está ganhando, ele acha que está tirando vantagem, né, nas coisas, mas na realidade ele está dando um tiro no pé. Ele perde sempre. Ele é um perdedor nato. Só que no meio de tudo isso tem as pessoas que entram na conversa dele, né? Entra na conversa dele. Como hoje a gente tem visto tantas modas que são invenções do demônio, né? Guerras, mortes, tantas coisas, ideologias satânicas que são terrivelmente contrárias à vontade de Deus. Como a gente vê essas outras religiões aí que brincam achando que vão ganhar alguma coisa com o demônio. Não vão ganhar nada, vão perder a alma delas, a salvação eterna. E, padre, dos casos que o senhor já atendeu, teve algum que lhe impressionou muito? Olha, eu vou dizer sinceramente, eu achava, antes de começar o meu ministério, eu até me perguntava para Deus e dizia, será que eu vou ter coragem de viver isso, essa experiência? E eu, no caso, o bispo não me deu opção. O bispo não me deu outra opção, não me deu nem tempo para pensar. Ele disse, o senhor está nomeado, o senhor é nomeado exorcista da diocese. Ele disse, eu não estou perguntando, não estou sugerindo nada, entende? Foi assim que eu recebi a ordem, né? E aí eu fui estudar, né? Depois que claro, eu fui estudar, fui participar de cursos e eu achava, né, que eu teria muito mais medo de enfrentar o demônio. Mas acontece, viu, João, que no início da obra missionária eu tive umas experiências diretas com Satanás, porque ele não queria que a obra fosse fundada. Eu não era exorcista, mas eu enfrentei vários fatos que ele não queria que a nossa comunidade fosse fundada, especialmente a perseverança na oração matutina. Então ele se manifestou várias vezes para mim, eu diria até muito mais do que agora que eu estou nesse ministério, né? Estou esperando o novo bispo para continuar, porque isso é de acordo com o novo bispo, eu posso continuar ou não como exorcista, né? Então, eu tive problemas maiores assim no início da obra missionária, nos anos de 2005, 2006, né? Agora, como ministro,
não tenho medo, não tenho medo, né? Já peguei casos bem difíceis, ameaça, eu vou te matar. Ele é mentiroso, né? O demônio ele é bem mentiroso e ele tenta através através da mentira nos iludir. Por isso se fala, ele é o pai da mentira, né? Até eu penso assim, eu gostaria que nesse teatro que fazem nessas religiões que se dizem cristãs, que não são religiões cristãs, né? Em que o demônio entra em todo mundo e vira as mãos para trás. Eu gostaria que um pastor desses pegasse o demônio de verdade para ver qual a reação que eles iam ter. Isso tudo é uma combinação que eles fazem nessas igrejas. Como também pode ser uma autossugestão, autossugestão, que pode acontecer também. O senhor falou da esperar o novo bispo, né, para confirmar se o senhor continua como exorcista. Então, significa que o ministério de exorcista, a nomeação, ela não é vitalícia. E Não, quando o bispo diz, não, não quero mais, o exorcista se torna um exorcista emérito ou um exorcista aposentado? não existe isso. No momento, vamos dizer, o bispo pode ter quantos padres exorcistas ele quiser na diocese. Pode ter quantos ele quiser. Não existe. O Papa Francisco pediu pelo menos um por diocese, mas infelizmente os nossos bispos brasileiros não estão muito atentos a esse pedido do Papa Francisco. Eles valorizam um lado do Papa e não querem valorizar o outro, né? E realmente eu nunca vi nenhum Papa falar tanto na ação demoníaca como o Papa Francisco. É assim, desde o início do ministério, do pontificado dele, que ele vem falando sobre isso. Agora ele falou que essa guerra no Oriente, ela é uma guerra demoníaca, e é mesmo, sem dúvida alguma, né? Então, o sacerdote exorcista, diácono não pode ser exorcista, tá? O diácono não tem essa função, tá? Então tem que ser um presbítero provado por anos, um pouco de ordenação, e você não vai pegar um sacerdote jovem, né, para esse ministério. Até tem alguns que vão. O que eu percebi no curso lá do Rio de Janeiro é que tem padres jovens que vão participando dos cursos para se inteirarem do assunto, né? Meio que se especializarem no assunto. Aí, de repente, em um certo momento, eles falam com o bispo da sua diocese e acabam recebendo, então, um mandato episcopal para exercer o ministério de exorcista. O senhor falou do se preparar, padre. Há um curso específico que ensina ao sacerdote como exercer o ministério do exorcismo, das práticas, do que fazer, como fazer? Tem um curso de formação? Temos o nosso movimento, nós temos o internacional, o grupo internacional de exorcistas, o nacional, né, que ajuda, se tu tem alguma necessidade, tu pode entrar em contato com eles, com outros colegas. Por exemplo, eu tenho 2 colegas meus que qualquer dúvida eu recorro a eles, né? E eles a mim. Então, existe, vamos dizer, uma, uma confiança entre nós para que um ajude o outro. Quer dizer, você tem dúvida no caso, né? E não sabe qual é o procedimento que vai ter, você entra em contato
com esse colega que é exorcista também, ele vai dizer, olha, melhor agir dessa maneira. Mas o rito é que tem que ser seguido. Não é, por exemplo, eu penso, não, tem que seguir o rito, porque o demônio não vai obedecer à ordem subjetiva. Isso aí não vai existir. O benefício da pessoa possessa, não adianta nós entrarmos com subjetivismo. Tem que ser bem objetivo. O uso da água benta pode ser usado o óleo da unção. Alguns padres usam, mas não está previsto isso no nosso ritual. Não é previsto. A água benta, a oração, né? E o Santo Rosário, que como eu falei para vocês, é uma arma muito importante. Né? Então, Quando é se aquela fala, história. padre, Você aprende fazendo. É uma escola prática, vamos dizer assim. Né? não dá tempo de estagiar. Não tem casos de estágio. Tem casos, como eu falei para vocês, o ideal é não ser como eu. O ideal é se você ser um padre jovem e pedir para morar com o exorcista, ver como é que o exorcista exerce o ministério dele e depois você vai adquirindo experiência. Né? Esse seria o ideal, mas nem sempre acontece assim, né? O senhor falava das devoções, padre. Geralmente, quando se pensa na oração de libertação, ou até mesmo no exorcismo, tem alguns santos que a gente acaba se dirigindo, né? São Bento, São Miguel Arcanjo, a própria Virgem Maria, Padre Pio. Eu acho que, eu recordo que o Padre Gabriel dizia que nos últimos exorcismos que ele realizou, e acabar fazendo a invocação do nome de São João Paulo II. E ele via que Exato. também tinha uma resposta positiva, né, no processo de libertação. Mas a pergunta é qual a relação, né, da devoção a São Miguel Arcanjo, né, em relação à proteção, né, nesse combate espiritual contra o demônio, né, como a devoção a São Miguel Arcanjo pode auxiliar na proteção e, né, o que ela causa, a relação dela contra as tentações. O Papa Leão XIII teve aquela visão terrível após uma missa, de vários demônios saindo atrás do altar e indo para Roma. A partir dessa visão, ele compôs essa oração de São Miguel Arcanjo, que é rezada com frequência, inclusive ele impôs essa oração no rito tridentino, no rito antigo da missa. O sacerdote era obrigado a rezar essa oração. E São Miguel, ele é o arqui-inimigo de Lúcifer, porque os anjos, eles estavam todos no mesmo patamar, mas ainda não gozavam da glória de Deus. Para eles gozarem da glória de Deus, eles passaram por um teste, né? E esse teste foi o seguinte: Deus foi passando notícias para eles. E a pior notícia, que Lúcifer ficou mais revoltado, é que Deus se faria homem no seio da Virgem Maria, que era uma mulher que não tinha característica divina. Isso levou ele a uma crise muito grande, então ele começa a tentar convencer os outros anjos a se prepararem para dizer para Deus não criar o ser humano. E no meio dessa
dessa confusão toda, Miguel, que era um cabo, vamos dizer, na hierarquia, ele vai dizer: quem como Deus? Quid Deus, né? E isso provocou uma crise novamente, e a maior parte dos anjos seguiram Miguel. E aí os outros não queriam Deus. Deus tentou salvar, tentou chamar Lúcifer para ele, porque Lúcifer foi o ser mais perfeito que Deus criou. Nenhum ser foi tão perfeito. Claro, Jesus é Deus, Jesus é o próprio Deus, mas não teve nenhum ser mais perfeito do que Lúcifer. Mas, infelizmente, ele foi privado da glória de Deus. Privado, não, ele nem foi para a glória de Deus. Nem os outros. Da esquerda, né? Aí está aí. Todos da esquerda já estão com Satanás. Desde aquela época, os revolucionários da esquerda já estão para o lado de Satanás. Não sei que esse povo quer ficar insistindo com a esquerda, sabendo que é o pior lado que existe, né? E aí aconteceu que o São Miguel, então, ele passa a ser um grande herói de tudo isso. E por isso, então, ele é o grande protetor contra o demônio. Né? Nós devemos e podemos invocar a proteção de São Miguel constantemente e a do nosso anjo da guarda. Porque o que eu estou fazendo atualmente? Estou botando o meu anjo da guarda a trabalhar para mim. Como o Padre Pio ensinava. Coisas bem simples. Hoje de tarde mesmo, estava precisando de um material para ser usado na minha batina, e eu pedi para o meu anjo da guarda que me conduzisse a um lugar onde tivesse tal ganchinho que eu precisava. Não levou nem 15 minutos depois que eu falei com o anjo para conseguir o que eu queria. Então, até foi interessante, viu? Esse curso no Rio de Janeiro, eu pensei o seguinte: bom, o demônio tem tanto poder, né? O diabo é poderoso, o diabo é desgraçado, ele é isso e aquilo, mas por que nós não usamos o nosso anjo da guarda, então? Né? É aquilo que eu falava antes. Se o demônio é poderoso, e o anjo da guarda, por que ele está aí? Tem anjo da guarda que vai tirar férias em Cancún, porque ninguém chama ele, né? Então, a gente tem que invocar. E o São Miguel, evidentemente, ele é poderoso e ele pode bater em retirada, fazer que os demônios saiam em retirada, porque foi concedido a ele o poder de expulsar os seus ex-colegas revolucionários. Padre, tem uma pergunta, diz assim: no caso das doenças emocionais que tanto está se falando e vendo nesse século, é possível tratá-las com tratamento médico adequado, porém, há necessidade de momentos de cura e libertação interior, de cura interior? Olha, eu digo o seguinte: eu acho que é importante associar as duas coisas, sabe? O lado científico não pode ser desprezado, mas o lado espiritual, ele está provado isso, inclusive com os pacientes lá nos Estados Unidos, que os pacientes que recebiam unção dos enfermos, eles estavam muito melhores do que os outros, porque vem uma questão de consciência, né? Na consciência não existe como você mexer, a não ser pelo sacramento. Então, por exemplo, uma pessoa que cometeu aborto, que passou vamos dizer assim, por momentos
dificílimos da vida, né? Ela pode, num determinado momento, pela oração de libertação, de cura, ela não vai esquecer, mas ela vai administrar o problema, que nem na logoterapia, né? A logoterapia de Viktor Frankl é muito interessante. Você tem um mal que não tem como, é inevitável. Você está no campo de concentração, como eles têm, mas eu preciso encontrar um sentido para isso, né? E aí eu falo muito na técnica do oferecimento. Então, eu vou oferecer isso para Deus. Eu sou diabético, tenho problemas de saúde, oferecer a Deus essa minha bênção. É uma maneira de eu carregar a minha cruz até a glória de Deus. Entendeu? Agora, é sempre bom, primeiramente, ver o lado emocional da pessoa. E a partir dali, se nós temos como ajustar essa pessoa, vamos dizer, uma bipolaridade congênita. Existe o problema do lítio na mente, no cérebro, não é uma questão espiritual. Eu tinha um amigo meu que enlouqueceu, tem um amigo meu que enlouqueceu, inteligente, sabendo que tinha que tomar o lítio, e ele renunciava ao lítio, entendeu? Dizendo que não precisava daquilo ali. É mesmo que eu hoje dizer que não preciso da insulina. Mesma coisa. Eu dizia, Jesus me curou, não vou tomar mais insulina. Então amanhã vamos cortar minha perna, né? Então Deus colocou a ciência a nosso favor. Então a gente não é totalmente científico de dizer é a ciência que responde a tudo. Não. Existe a espiritualidade, existe o milagre, Deus pode realizar um milagre. Eu vi isso, eu presenciei muitos milagres, né? Agora, associar a boa psicologia, a logoterapia, eu diria, uma boa psicologia, uma psicologia atomista, não de Freud. Freud a gente pode ter ele como objeto de pesquisa somente, mas não podemos viver da psicanálise. Isso aí realmente não... Me desculpe, tem algum profissional aí, pode discordar de mim tranquilamente, isso não é uma questão dogmática, né? Não é uma questão de fé, mas usar o possível de bem para a pessoa, associando a espiritualidade e a oração. Mas aí não há necessidade do exorcista. Aí pode ser o grupo de intercessão de leigos, pessoas provadas na fé, que rezam muito, tem que ser quem reze muito. Não é esse negócio de rezar da boca para fora, não. Mas ter uma vida de oração sistemática. Uma Aí você intimidade, vai... né, com Deus. Hein? Uma intimidade, né, com Deus. Uma intimidade com Jesus. Exatamente. Isso é muito importante. Você acabou respondendo já uma pergunta que eu iria fazer, né? Uma vez que o exorcismo é o padre, autorizado pelo bispo, a oração de cura, de libertação, pode ser feito por leigos, por religiosos, não necessariamente que tenham uma autoridade expressa do bispo, mas pessoas que tenham essa vida de comunhão, essa intimidade com Deus. O senhor tem conhecimento, Viu? padre? Eu acho que é desculpa um pouquinho ter cortar. Eu acho que é aquela pessoa que tem o carisma de cura e libertação, porque isso é um carisma do Espírito Santo. Aí, vamos dizer, não é para todo mundo também, né? A gente sabe aí muitos pregadores que têm esse carisma, né, de cura e de libertação. É um carisma, é um dom que o Espírito Santo deu para aquela pessoa e que ela cultivou esse dom na sua vida de oração. Então, essa pessoa está mais qualificada do que, de repente, alguém
que de uma hora para outra pode ser até que aconteça um milagre, né? Naquele momento ele reza e liberta alguém. Né? Qual era a continuidade que tu estava falando que eu te cortei? Eu lembrava de algumas pessoas não padres, na verdade, religiosas, né? E Sim, em alguns casos de possessão, o exorcista não conseguia alcançar a libertação e levavam para essa pessoa. Né? Uma é Santa Catarina de Sena, né? Que diz que às vezes sim. levavam a ela. E na vida franciscana tem Frei Junípero. Né? Eu não recordo agora se foi São Francisco ou se foi outro frade. E quando encontrou uma pessoa que estava sofrendo uma obsessão pelo demônio, ele ordena que o demônio pare, cesse de perturbar a vida daquela pessoa. E é interessante que o livro diz que ele diz assim: não me obrigue a chamar Frei Junípero. Depois dessas palavras, né, a pessoa fica liberta. Então, para exemplificar que aquela pessoa que tem intimidade com Deus, né, que tem uma vida de oração, que tem uma busca da adoração eucarística, né, da oração do rosário, a devoção, vive aquilo que professa, ela pode também ser presença de Deus através desse carisma da cura e libertação dada como dom do Espírito Santo para auxiliar essas outras pessoas que passam por esses momentos difíceis também. Perfeitamente, eu concordo perfeitamente. Os santos, eles são exceções, né? Os santos, eles exceções no sentido que, como eles estavam num nível muito elevado de estado de graça, eles tinham uma independência maior. Uma vez perguntar para o Padre Pio como é que ele sabia das questões da guerra, se um jovem estava morto ou não. Então ele disse, olha, às vezes eu passo, o Senhor me dá um caderninho para me dar uma olhada, né? E, então é isso, o discernimento, o dom da ciência, né? Nessas pessoas, ele é extraordinário. O que eu passo, o que eu passei para vocês é o ordinário, porque aquilo, vamos dizer, que a igreja espera, que a igreja oferece, né, para nós, numa situação dessas aí. Tipo uma Muito bem. opressão ou algo parecido. Né? Agora, eu gostaria de. Eu até não sei que nós não vamos poder nos estender muito, porque eu já tenho eu tenho que descansar um pouco, né, Sim. das minhas atividades, mas assim, ó, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a contaminação espiritual, que ela é possível no momento em que a pessoa não está em estado de graça e ela se coloca em situação de perigo. Então, você vai num terreiro de macumba, por estar lá o possesso, que é a entidade, é um processo na realidade. Se está acontecendo, a pessoa está naquele estado que ela fala como se fosse uma entidade, é um processo. É um processo. E ali você vai se contaminar por aquele ambiente. Né? E aí você vai precisar também de uma descontaminação espiritual, porque você carrega junto aquele mal. Quem participa de bruxaria, por exemplo, toda pessoa que participou de bruxaria está contaminada. É uma contaminação pior do que uma contaminação radiativa. Né? Porque é uma coisa altamente negativa que está junto contigo. Você precisa de penitência, oração, indulgência plenária para te livrar dessa carga, eu diria. Tem que ter muito cuidado com essa questão de dizer que todas as religiões são iguais. Só por
uma religião Jesus morreu crucificado. Só por uma religião Jesus ressuscitou. Só por uma religião Jesus está presente na Eucaristia. Então é muito perigoso esse relativismo. Ah, eu vou lá, eu vou no centro espírita porque a minha amiga me convidou, eu não acredito, mas eu vou, né? Eu vou. Não faça isso. Não faça isso. De forma alguma. Fique firme na sua fé católica, na oração, porque o demônio pode fazer milagres. O demônio tem poder de fazer milagres, mas ele não faz milagre para salvar a alma de alguma pessoa. Milagre para condenar essa pessoa ao fogo do inferno. Então, eu acho que isso é muito importante. Também uma coisa, a comunhão sacrílega, pessoas em pecado mortal que comungam. São Paulo falou que está comungando a sua condenação. Né? Isso também é uma coisa muito séria que eu fico meio preocupado que os nossos pastores, os nossos representantes não prestam muita atenção para esse aspecto aí. Mas nós precisamos de uma catequese séria para recebermos Jesus em estado de graça, não é de estado de santidade. Não é o jansenismo, que dizia que tinha que ter poucas comunhões e muitas confissões. Não é isso. Mas não podemos abusar pelo outro lado, né, que acontecem coisas também que não são boas. Para nós encerrarmos, padre, para não ficar tão tarde, na sua opinião, por que há poucos exorcistas na igreja no Brasil, né? Por que se fala pouco do demônio dentro da nossa realidade das pregações na Igreja Católica? Falamos de muitas outras situações, mas pouco falamos da fé, da salvação, da conversão e da existência do demônio. Nos anos 50, 1950, e alguns teólogos começaram a cair num relativismo espiritual e num naturalismo. Então, com isso, né, nós temos uma nova visão errada da religião, em que o que vale é o natural, as coisas que tu vê, as coisas que tu sente é que vale. E com isso, não se falou mais em inferno, demônio, né? Se criou, vamos dizer assim, um preconceito em relação ao demônio, que ele gosta muito disso, isso aí é o que ele gosta, do anonimato, para ele poder trabalhar. E não se falou em inferno, não se falou em vinda de Jesus, não se falou mais em céu, não se falou em purgatório. A culpa é da teologia, uma teologia satânica, eu diria, e já há a influência de Lúcifer, o pensamento luciferiano, eu diria, né? Isso aí. Aí, desde de 1950, nós temos erros que aconteceram no Concílio Vaticano II, né? E não é todo o concílio, mas houve erros de interpretação errada. O concílio, por exemplo, não era para mexer na Santa Missa. Ele mexeu na missa, não poderia mexer,
porque ele não era dogmático, ele era pastoral. Sim. E a Santa Missa de sempre, né? A Santa Missa de sempre foi alterada. Ali já houve problemas, né? E aí nós chegamos aqui na barbárie da teologia da libertação, a qual eu fiz parte. Então, eu estou falando como catedrático da ignorância, do pensamento marxista, né? Não adianta aí o pessoal da esquerda me vir com lero-lero para cima de mim. Não adianta, porque eu fui da esquerda também. Então, não adianta. Eu não sou beato, né? Eu não sou beatinho, não. Sou esse padrezinho bobo, não. Eu vivi, eu sei o que vocês são. Sei exatamente quem são vocês. Tá? Só que Deus foi tão bom comigo que eu consegui, através do estudo, através da oração, da efusão do Espírito Santo, a mudar o meu pensamento. Entendeu? Então, hoje, você tem poucos exorcistas. Se não se fala no demônio, não se fala nas coisas futuras, por causa da teologia materialista e naturalista e globalista. Tá? É uma teologia globalista, materialista, humanista. E que se os nossos queridos bispos quiserem bons sacerdotes para o futuro, eles vão ter que mudar essa mentalidade. Eu acredito no Espírito Santo, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai realizar a obra dele no meio dessa confusão que a gente está vivendo hoje. Né? Porque a verdade nos tornará livres. Hoje a carta aos Romanos, primeira leitura, fala disso. Pessoas endeusaram as criaturas e abandonaram o Criador. Se isso acontece, evidente, eu não acredito na ação do demônio, então eu vou ter exorcista. Para quem eu quero exorcista? Como existem bispos e não acreditam na ação demoníaca, o que eu vou fazer por eles? Só rezar. Eu acho que hoje, viu, João, a gente tem que ser claro nas coisas, sabe? Não adianta ficar em cima do muro, não adianta tapar o sol com a peneira. Nós temos que ser bem claros. Não é questão, vocês, como diziam, né? Vocês são agentes do ódio. Não é isso. Sou agente da verdade. Eu não odeio ninguém. Eu rezo pelos revolucionários, pela conversão deles. Tá? Mas nós não podemos mais assumir um cristianismo falso, um cristianismo humanista, diga assim, o que importa é esse mundo. Pelo amor de Deus, se Nossa Senhora apareceu em Fátima, mostrou o inferno para as crianças, nós já estamos agora mais próximos da morte do que quando nós iniciamos o programa. É verdade? Então eu preciso me apoiar naquilo que é verdadeiro. Tá certo? Tudo bem. Certo, padre. Muito obrigado pela sua disposição, sua participação na nossa live. Então, como é uma live que fala de oração, cura, de libertação de exorcismo, então nós vamos encerrar pedindo, fazendo a nossa oração, pedindo que o nosso sacerdote possa pedir a Deus as bênçãos sobre a nossa vida, sobre o nosso país, pelo fim da guerra, tanto na Ucrânia como na Rússia, e agora no Oriente Médio, né, nos unindo ao apelo do Papa Francisco, do Patriarca de Jerusalém, que nesse dia pediu, né, que toda a igreja pudesse se unir em oração para o fim, e que Deus possa reinar realmente na vida de cada um de nós. Então, as suas considerações, Padre, e sua bênção, oração para nós. Eu quero pedir que o Divino Espírito Santo venha em nosso auxílio. São Miguel Arcanjo, Santa Gemma Galgani, Padre Pio de Pietrelcina, todos os grandes santos, mas especialmente a Santíssima Virgem,
para que nós possamos seguir o caminho certo. Mesmo nas tribulações, dificuldades da nossa vida, nós queremos aceitar Jesus. E a minha bênção agora vai para todos que estão nos assistindo e que nós tenhamos muita paz e muita alegria no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço, Deus te abençoe. Para uma nova oportunidade, quando a gente puder, estaremos à disposição. Tá bom? Obrigado, Padre. Grande abraço também. Deus abençoe. Igualmente. Então, agradecemos vocês também que participaram conosco, né? E futuramente nós estaremos realizando outra live com o Padre João Bernardo, onde nós estaremos falando dessa alegria da participação na vida com nosso Senhor. Deus abençoe a todos e até a próxima live.